Associação. Este é o título do capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior Eu sou o Vicente Rodrigues. e este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo do 8º capítulo do nosso livro. Então, Glass, quando ele fala aqui da comunhão de pensamento, né, o espírito, ele propriamente falando, vive em pensamento, né? Então, antes da gente reencarnar, o espírito se manifesta através do pensamento. Então, tipo, o espírito pensou, automaticamente executou. Nós aqui na matéria, quando estamos reencarnados, a gente pensa, mas ainda tem a questão da matéria, que muitas das vezes trava, né, ou limita muitas das vezes a minha atitude. Então, tipo, às vezes meu pensamento manifesta, mas eu não concluo com a ação, né? Então a gente tem como transparecer uma coisa e atuar como outra, vamos supor assim. Mas o espírito realmente ele vive em comunhão com a afinidade espiritual. Então, tipo, espiritualmente falando, a gente está 100% conectado com outros seres. Aqui encarnado mesmo, a gente, conforme o espírito vai evoluindo, e a gente vai evoluindo moralmente falando, com o passar do tempo, a tendência é os nossos corpos físicos também ir se desenvolvendo. E com essa desenvoltura, a gente também vai tendo novas faculdades, né? Porque o espírito tem muito mais faculdades do que o corpo, né? Mas o corpo se limita a essas faculdades, no caso. Eu estou falando, por exemplo, da telepatia, né? Que no futuro vai ser uma tendência, né? Não muito distante. Com a ajuda da ciência, hoje a gente tem, por exemplo, em desenvolvimento, né, aqueles aparelhos que fazem leitura de ondas cerebrais, né? Então, tem muita coisa que vai ser trabalhada nessa questão no futuro, né? Mas em um resumo, a gente vive realmente uma comunhão de pensamento, né? Em princípio, de afinidade. E a afinidade, ela pode se variar entre vários tipos, né? Que é a questão de influência. Então, eu me dou bem com... Ou seja, existem N tipos de influência, né? Então, existem N tipos de afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Exatamente. Então, aqui, ele fala que a associação mora em todas as coisas, né? Porque tudo existe realmente afinidade. Tudo, de uma certa forma, trabalha em assíncrona, né? Uma sincronia ali. Muitas das vezes a gente não consegue perceber, mas, como a gente falou, existem vários graus, e nesses vários graus há também
grupos de afinidade, né? Então, os grupos adiantados ajudam os grupos, vamos supor, que estão ali na retaguarda. Então, vão se ajudando conforme essa afinidade. É uma onda, melhor dizendo, uma onda de pensamentos ali, de associação e de comunhão, conforme ele mesmo disse, né? Então, o princípio da vida realmente é afinidade. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes de Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. E aqui, no caso, né, o sábio que ele disse, né, o grego, o Demócrito, falou uma coisa interessante, né, que se você olhar, igual acho que a gente já comentou em outros podcasts, que o nosso corpo, na verdade, ele já mostra toda essa comunhão de atividade recíproca, né? Onde as células vêm trabalhando em comunhão para o seu corpo ficar saudável. Aí os órgãos trabalham também em comunhão. Então, isso é uma questão da sabedoria de Deus. Então, Deus, né, já demonstrando a sua sabedoria ali. Os cosmos, né? A gente olhando para o macro e para o micro, dá para ver essa sabedoria divina, né? Então, é aquela questão, tipo, a gente só tem que, teoricamente, nos aprimorar moralmente falando, né? Ou seja, a gente tem a questão ciência hoje para nos auxiliar, né, com relação à dor, né? Tanto é que Deus não quer a dor, porque se ele quisesse não existiria medicamento para cura e tem, né? A própria natureza cria teoricamente meios que nos auxiliam. Então, tipo, o princípio que Deus quer da gente é questão moral, ou seja, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Então, esse é o que a espiritualidade e o que o nosso Criador espera de nós, que a gente se tolera, né, se ame e se respeite. E esse é o princípio. E assim, a questão da afinidade, igual ele falou, existe desde sempre. E grupos de afinidade, né? Conforme a gente falou um pouco mais atrás. Então, esse grupo de afinidade existe desde sempre. Desde o reino animal, igual diz ali, desde a questão microscópia até a nossa questão humanoide. Começamos agora a penetrar a essência do microscópio e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquirição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons adiplanetas em movimento gravitativo. Cara, é o que ele falou aqui mesmo, né? Se a gente olhar na questão microcosmo, realmente é fantástico, né? Igual ele diz ali, o elétron, né, em movimento, olhando, né, através de microscópio e tal. E então dá para ter uma noção já da beleza, né, da natureza e do poder da criação divina. Tipo, isso tudo em movimento. Ou seja, você pode estar aí agora sentado, né, conversando comigo, a gente está gravando um podcast, mas dentro do seu corpo existe um universo trabalhando em movimento para que o seu corpo mantenha em atividade. E, fora o seu corpo estar em atividade, o seu espírito se manifestando dentro desse universo. Ou seja, é como se o seu espírito fosse um Deus, né, um microdeus, vamos supor assim, controlando um universo interior que é o seu. É fantástico. Na verdade, é microcosmo, né? Eu acho que eu li outra coisa. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. É. Aí entra aquela passagem de Jesus, onde diz que na casa de meu pai há muitas moradas. E a gente sabe que um sistema solar arrasta outro sistema solar, que vai arrastando outro sistema solar, e aí vai infinitivamente falando. Então, a gente, na questão hierárquica, né, conforme o livro dos Espíritos, a gente está numa classe ainda de
provas e expiações, ou seja, ainda estamos muito longe de espíritos que já estão numa hierarquia bem elevada, né? E a gente, infelizmente, tem a ideologia de que estamos sozinhos no universo, né? Que somos os únicos. Mas não somos os únicos, né? Basta, igual o Emmanuel disse, a gente olhar para dentro da gente mesmo, ver esse mundo interno que existe, e a gente olha para fora, tipo, para fora, para a questão solar, né? Igual ele diz ali, da imensidade dos mundos, e a gente vê que é infinito. Então, tipo, a gente não consegue nem contar as estrelas que está acima das nossas cabeças. Então, é muita ignorância da nossa parte imaginar que somos os únicos no planeta Terra, né? E é aquela que volta naquele mesmo status. A gente pensa assim hoje por conta ainda, né, do nosso orgulho, nossa vaidade, nossa imoralidade. Então, conforme a nossa conduta espiritual vá desenvolvendo e crescendo, né, a gente vai tendo mais compreensão dessas coisas com relação a vidas em outros planetas, a aceitação, ou seja, que não existe morte. Teoricamente, a morte é uma palavra, né, a partir do momento que os espíritos revelaram, ou seja, o espírito é eternamente criado, nunca mais morre, né, a sua consciência vai continuar, sempre se aperfeiçoando, e vai voltar em outras épocas. Sempre fica nessa, né? Igual o Kardec diz. É nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Então, essa é a lei da vida e o intuito principal dela é questão aprimoramento espiritual, né? E esse aprimoramento espiritual nos coloca em grupos de elevação, igual ele diz com relação à associação, onde os mais adiantados ajudam os que estão em fase ainda de desenvolvimento. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Isso. Aqui ele fala outra questão, né? Conforme a gente estava falando dos grupos na questão anterior, então os grupos eles são definidos em vários fatores, né? Tipo, vamos dar um exemplo, um grupo de pessoas que gostam de matemática, então eles têm uma facilidade de conversar entre si por estarem estudando a mesma matéria, vamos supor, tá? Grupos de pessoas espiritualistas têm facilidade e gostam do mesmo assunto, então flui ali uma onda de pensamento mais fácil. Então, os grupos, assim, dessa forma, se assimilam e se entendem com mais facilidade, igual ele está falando, né? E aqueles que adiantam num estado de grupo auxiliam os outros grupos a avançarem. É na onde tem um pouco mais de dificuldade e tal, mas acaba, né, que aprendendo. Esse é o intuito da vida, e é por isso que muitas das vezes a gente sempre reencarna em vários setores da vida, para sempre aprender coisas novas. O intuito de Deus, no princípio, é que o ser humano, além de desenvolver como para a questão conduta moral, espiritualmente falando, para aprender a conviver com o próximo, respeitando e querendo o bem como a si mesmo, né? Mas primeiro se amando, justamente nesse sentido. Então, pensando, quando ele diz pensando, pensam como pensamos, é tipo a onda de pensamento flui, aonde depois de uma conduta espiritual bem formada, os espíritos simplesmente influenciam com mais facilidade. Ou seja, você consegue captar a ideia dele com mais facilidade, né? E da mesma forma, trazendo para a matéria aqui, né? Grupos, vamos supor, de matemática. Eu não preciso te ensinar, vamos supor, o básico do básico. Eu te passo simplesmente a fórmula e você consegue executar com muita facilidade. Porque você já vai estar praticamente na mesma onda de pensamento que as outras pessoas. De uma forma resumida, um professor, ele transmite para os alunos como se fosse essa questão de associação de pensamento, essa onda de pensamento. O intuito do professor é fazer com que o aluno aprenda com mais facilidade e chegue no mesmo nível de padrão filosófico, teoricamente, da matéria que ele. Então, tipo, não precisa de explicar no mínimo dos mínimos os detalhes, mas passar uma regra simples e automaticamente ele capta a ideia. Ou seja, eu começo a palavra e a pessoa termina. Teoricamente, seria mais ou menos assim. E isso vai criando, teoricamente, igual ele diz ali, uma associação, ou seja,
um núcleo de pensamento muito forte. É como se fosse as ligações nervosas que o nosso cérebro tem. Então, vai criando uma onda muito forte de grupos, vamos supor assim. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Vicente, você deu um exemplo sobre esse parágrafo, mas acho que você não deu sobre espíritos desencarnados nessa mesma faixa, às vezes, de pensamento que a gente tem. Então, acho que você pode aproveitar, né? E falar sobre essa questão. Então, Glass, respondendo a sua pergunta, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o Kardec fez uma pergunta. Ele fala assim: os espíritos nos influenciam? Aí eles dizem: mais do que imaginais. Muitas das vezes, eles que o dirigem à vossa vontade. Quer dizer que, muitas das vezes, igual a gente falou dos grupos, eu tenho, por exemplo, o costume de fazer tal coisa. Então, por padrão, automaticamente, eu vou querer me associar a tipo de pessoas que fazem a mesma coisa, falando de forma encarnada, certo? Vamos supor que eu gosto de correr. Então, automaticamente, se eu encontrar pessoas que gostam de correr, automaticamente eu vou me associar a elas, certo? Vou criar um grupo de associação. No mundo dos espíritos é da mesma forma. Os espíritos, tipo, andando pelo pensamento, eles têm uma ampla visão muito maior. Então, tipo, com relação a vícios, eu tenho o vício da bebida, eu tenho o vício que me tira do controle, seja qual for. Então, os espíritos, sentindo a necessidade, já que estão no plano espiritual, o que ele faz? Ele aproxima da entidade, ele aproxima da pessoa, e a pessoa automaticamente, muitas das vezes, é sugestível à ideia dele. Então, tipo assim, a gente acaba sendo influenciado nesse sentido. Ou seja, quando ele diz o grupo de associação, é justamente por conta disso. Você vai falar assim, nossa, mas como que eu posso saber quando eu estou sendo influenciado? Então, para saber quando eu estou sendo influenciado, primeiramente a gente tem que se autoconhecer. Como que eu vou me autoconhecer? Por exemplo, você está sentado, bate uma vontade, né? E a ideia brota do nada. Então, provavelmente, uma ideia ela pode ser injetada por um espírito. Então, tipo assim, a gente precisa se autoconhecer para sair do padrão. E a partir disso, a gente começa a tomar um autocontrole. Não é fácil se conhecer esses padrões, mas é possível, né? Então, primeiramente, se conhecer. E segundo, aí vem a vontade, ou seja, todas as vezes que vi um pensamento e que vai me levar fora do controle, automaticamente entra o meu eu. Tipo, não pretendo fazer isso. Então, entra um autocontrole. E conforme você vai mudando, automaticamente os espíritos, né, vão te deixar de lado porque você já não faz mais o que eles gostam de fazer. Então, eles vão fazer alguma outra coisa, né? Ou se você muda a sua conduta e começa, por exemplo, a se espiritualizar, né, de alguma forma, automaticamente, se ele, por exemplo, for uma pessoa que é muito apegada a você, ele também se espiritualiza, ou seja, ele acaba se transformando junto com você a sua conduta moral. É aquele ditado, né? Ou você influencia muitas das vezes ou acaba sendo influenciado. E quando a gente falou, por exemplo, dos vícios, os vícios, né, só para deixar um pouco claro, o que é um vício? É o que te controla, ou seja, uma coisa que eu não tenho controle sobre. Então, aquilo me controla. Então, dependendo da situação, eu não consigo falar não para aquilo. E quando eu vejo que não, já foi. Isso muitas das vezes é um vício. Então, o vício é um pouco perigoso porque acaba nos tirando do controle. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Aqui é o que ele falou aqui de uma forma resumida, né? Somos sempre a soma de muitos. E é o que a gente acabou de falar, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente é influenciado, né, a todo momento. Só para trazer um pouco para a matéria, para a fase de entendimento. Por exemplo, se você está no Instagram, vou dar um exemplo do Instagram, você está no Instagram lá, subindo a página e tal, e sobe, por exemplo, um coturno que você queria comprar, ou um tênis que seja.
e aquele tênis te chama a atenção, você acabou de ser influenciado por aquela página, por exemplo, ou seja, um desejo surgiu, né? Isso só para ficar mais claro. E os espíritos é da mesma forma, ou seja, você está lá distraído, né, sem pensar em nada, ou lendo, que seja, o espírito, vamos supor que ele é um espírito ainda que não tem um grau de evolução, e ele chega lá e fala assim, nossa, eu preciso de tal coisa, que da minha necessidade, eu estou sentindo falta disso. Então ele chega, é como se ele chegasse e falasse perto de você, ou vamos fazer isso? E automaticamente de você surge a ideia, né? E cabe a você acatar ou não, que é o que ele diz aqui, né? Ou seja, a sugestão vem tanto para o bem quanto para o mal. Da mesma forma que os espíritos inferiores nos influenciam a querer, tipo, a necessidade deles, né, que a gente falou, eles também estão em fase de evolução, então ainda tem as suas fraquezas, vão nos influenciar para que a gente utilizam do que eles necessitam, assim eles conseguem consumir a essência daquilo. Tem os espíritos superiores também que nos influenciam para que a gente consiga vencer as nossas fraquezas, né? Ou seja, tem também as nossas fraquezas, e essas fraquezas também, os espíritos superiores nos influenciam para que a gente vença ela. E muitas das vezes também a gente cai na nossa própria fraqueza. Mas como que eu vou saber se ela é influência ou não? Né? É aquele ditado, nos conhecendo, e quando for uma coisa que você sabe que é ruim, lutar contra aquilo, independente de qualquer coisa. Só complementando aqui, Gladstone. Ele fala aqui, ó, que somos a soma de muitos, né? E quando a gente diz que somos a soma de muitos, é porque a gente representa, teoricamente, a ideia de muitas pessoas, espiritualmente falando, né? Então, se a gente for, né, pegar, tipo, no mínimo dos detalhes aqui, juntando o que ele falou do começo, né? Olhando para dentro da gente, tal, as células, tudo em movimento ali e tal. Para no final das contas, você vai fazer uma ação, realmente é a soma de muitos. Ou seja, entrou muitas atividades até chegar naquela ação final ali. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. E aqui no final das contas, né, é o que ele falou mesmo, a gente pega toda essa informação, ou seja, toda a influência do meu desejo íntimo, a influência do desejo de outros espíritos que nos influenciam, e no final das contas gera uma energia, ou seja, essa energia gera a vontade, né? Então, é o que ele disse lá atrás, ou seja, essa vontade, ela pode ser tanto positiva, ou seja, pode nos ajudar, como pode nos colocar em situação complexa, mas a vida não existe efeito sem causa. A todo momento a gente está fazendo um efeito, e a todo momento a gente tem uma causa. Esse é o sentido da vida, né? E a questão espiritual é nos ajudar a errar menos, ou seja, nos ajudar a ter mais conscientização das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, conforme eu lembrei que conforme o mentor fala para a gente direto, né? Para comedir as nossas atitudes e os nossos pensamentos, ou seja, para que a gente, a partir do momento que temos compreensão e entendimento, para que a gente erre menos e acerte mais, para que a gente pense mais e fale menos, né? E o mentor, no caso, o mentor da casa que eu frequento, né? Ele chama Vicente de Araújo, e ele fala o seguinte, no começo do trabalho, é interessante, ele fala que Jesus possa refletir nas suas atitudes, nas suas palavras e comedir seus pensamentos. Então, tipo assim, não basta só conhecer, é necessário fazer na prática, né? Ou seja, através da análise das nossas próprias atitudes. Graças a Deus a gente tem ainda o ato de pensar antes de agir. E quando a gente sabe que a gente age antes de pensar, nada mais é do que o instinto. E precisa ainda mais de perseverança e doutrina quando agimos dessa forma, porque o instinto
A gente sabe que é lá da questão animal, aonde a gente já não mais temos essa condição. Então, estamos entrando na condição de seres pensantes. E, como seres pensantes, precisamos trabalhar o nosso pensamento para agir de forma mais assertiva e mais correta, e principalmente a nossa conduta moral ser aperfeiçoada e trabalhada. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que se assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Aqui ele fala uma coisa interessante, né? Quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros. Muitas das vezes a gente tem, né, a mania de interferir ou de, sei lá, dar opiniões, tipo assim, se eu fosse você, fazia isso e tal. E a gente sabe que a gente não tem o direito de fazer essas coisas, né? Se você parar para analisar Jesus, por exemplo, lá atrás, quando, né, alguém chegava e perguntava alguma coisa para ele, ele falava o seguinte: vai e não pequeis mais. Ou seja, ele não perguntava qual era o problema. E ele não entrava no problema da pessoa, mas ele simplesmente orientava. A nossa forma de agir como cidadão deveria ser justamente essa, né? E principalmente conduta moral e espiritual. Era orientar sem interferir, né? Então, porque quando a gente interfere, automaticamente, igual ele diz aqui, pode ser que a gente reflete alguma coisa para nós, né? Talvez não agora de imediato, mas pode ser que tenha talvez um resultado que resvale para mim. Então, é o que ele diz aqui agora. Muitas das vezes a gente precisa ajudar, tipo, ajudar a outra pessoa a refletir sobre a situação, mas de fora, como se fosse um telespectador. Tipo, orientar, mas sem interferir de forma direta. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que os representam. Aqui ele fala, né, justamente o que a gente estava comentando agorinha, né, da gente ajudar orientando, mas sem interferindo. Porque, querendo ou não, quando a gente interfere, automaticamente talvez a gente esteja interferindo numa coisa que a gente ainda não conseguiu vencer em nós mesmo, né? Então a gente dá aquele palpite, talvez, de forma inconsciente, muitas das vezes inconsciente, deixando transparecer um sentimento que vai atrapalhar em vez de orientar. Então, quanto menos você souber, né, mais sublime você consegue passar a informação, né? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um livro, por exemplo, um livro espírita. Ou seja, um livro espírita, ele não vai te, quando você está lendo uma história, ele não vai te perguntar qual é a sua situação. Mas quando você estiver lendo ele, por exemplo, você vai fazer simulações entre o que você está passando e o que ele pode te orientar. Então você vai tomar a interpretação. Você vai tomar a decisão a ser tomada. A partir do momento você já está sendo esclarecido pela leitura. Cabe a você agora tomar uma decisão, né? A gente, por exemplo, tem N frases espíritas que a gente vê, do Chico Xavier, do Emmanuel e tal. Então, esse é um exemplo claro. Você lê ali, ele não te fez nenhuma pergunta. Simplesmente ele te elucidou. Cabe a você tomar a decisão. Agora você está ciente. E talvez com essa elucidação você consegue tomar uma decisão melhor. Então, agora, quando a gente estiver frente a frente com uma situação, é necessário que a gente ajude sem entrar no problema, que é o que a gente falou agora. Ou seja,
o que Jesus falava, o que você quer de mim? Entendeu? E a pessoa falava, Jesus auxiliava através da palavra, mas não perguntava qual era o pecado dela. E não cabe a gente perguntar o pecado, porque quando a gente pergunta para a pessoa, tipo, o que te levou a isso? Você, de forma inconsciente, talvez está fazendo um pré-julgamento. E o intuito não é julgar, é orientar para que a pessoa saia da situação que ela está da melhor forma possível, né? E se Jesus, por exemplo, fazia assim, então esse é o melhor caminho, né? O melhor exemplo que a gente tem até hoje. O maior, né, psicólogo, sociólogo, médico que teve nesse planeta Terra e administrador do planeta Terra. Então, o melhor caminho é esse, né? Assim a gente estará também nos trabalhando, ou seja, a gente vai evitar de ter curiosidade, muitas das vezes, né? Vai estar trabalhando a nossa mentalidade e automaticamente ajudando os outros de forma saudável também. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Isso, e aqui é o que ele falou agora, né? Que a gente acabou de comentar, inclusive. Ou seja, a nossa personalidade, ela é a sombra do seu próprio eu. Então, em todo momento que você for ajudar, todo momento que você for auxiliar, sempre vai estar o seu eu em defronte com uma situação. Então, é, você precisa sempre se analisar, né? Porque eu tenho o intuito de ajudar, mas o intuito de ajudar tem que ajudar da forma correta. É tipo aquela questão, fazer caridade por fazer caridade, muitas das vezes, é um princípio, é bom, mas talvez ela ainda não é sentida para você. Talvez você faz por obrigação. Mas e quando ela precisa ser sentida, que realmente está o chamariz ali, né? Enquanto, por exemplo, eu vou ajudar porque eu tenho essa obrigação de fazer isso. Então, automaticamente, é essa sombra da personalidade que eu ainda preciso vencer, que ele diz aqui. Então, ou seja, nós temos uma personalidade que muitas das vezes influencia na nossa ação de auxiliar o próximo. É quando muitas das vezes, nossa, eu quero ajudar, mas de forma inconsciente eu tenho, por exemplo, um sentimento de orgulho, um sentimento de vaidade, né, um sentimento contrário ali por trás. Então, automaticamente é o que ele diz, quanto menos eu entrar no problema, teoricamente, mais fácil para mim é. E lembrando que a luta realmente é para comigo, tipo, de eu para eu, né? É de mim para mim. Então, a partir de outros momentos que a gente trabalha, o nosso eu vai ficando mais fácil de auxiliar. Porque quanto mais você olhar para dentro de você, mais você consegue descobrir e enxergar essa sombra da nossa personalidade, que é o que ele diz aqui agora. É aquela coisa, né? É a forma que a gente reage a uma situação diz muito sobre a gente. Continuando, qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. E aqui cabe justamente, né, o que ele disse, ou seja, a todo momento a gente é chamado pela lei divina, né, a prestar auxílio. Aí você fala, nossa, eu não presto auxílio. Querendo ou não presta, a gente acaba prestando auxílio para nós mesmos quando a gente nem percebe, né? Se você parar para analisar, quando você vai almoçar, você está cuidando do seu corpo. Você para para tomar água, está cuidando do seu corpo. Então, é uma forma já automática? É automática, mas não deixa de ser já um pequeno auxílio. Então, tipo, esse auxílio se estende e precisa se estender da mesma forma que a gente para cuidar da gente, a gente também precisa auxiliar o próximo. Ou seja, se hoje, por exemplo, eu tenho comida, né? O próximo talvez não tenha comida. Aquela pessoa que está, né, na rua ou em qualquer circunstância. Tipo, eu acho que o Chico tinha uma frase que falava o seguinte: muitas das vezes a gente espera a situação bater a nossa porta, mas o certo seria a gente bater a porta de quem necessita.
e não esperar bater a nossa porta. Mas, como a sabedoria divina é justa com todo mundo, muitas das vezes, né, a gente se acomoda e a situação bate a nossa porta. Lembrando que no passado, que a gente já falou nos podcasts, que a vida coloca, né, os nossos devedores de outras épocas para, no caso, bater na nossa porta. E esse é o ciclo da vida. Então, aquele que alcança uma moralidade mais rápido, automaticamente ele vai se tornando mais sutil, mais suscetível à sensibilidade espiritual. E automaticamente, quanto mais o espírito vai se purificando, mais ele vai amando, né, de forma incondicional. Então ele vai amando mais o próximo, e o intuito é que ele estenda a mão a N pessoas, porque ele entende que a vida não é só matéria, é principalmente espírito. Então, ou seja, você começa a ver pessoas em várias situações e começa a ajudá-los. E isso não é uma questão só espiritual, nem de religião, é uma questão humanitária, uma questão que deve ser feita por todos os cidadãos, né? Porque é aquele ditado: hoje eu tô numa situação boa, mas e amanhã? Amanhã a gente não sabe. O amanhã, para mim, é um mistério. E é o que ele disse aqui, né? Então, a todo momento, a gente vai sentir esse momento de cólera muitas das vezes, né? Várias situações que, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso espírito ainda, que a gente não conseguiu vencer. E para vencer isso, somente através da prática. Porque o conceito é importante, mas a prática que nos coloca em prova. E prova é o que não falta. Ou seja, a gente tem provas desse tipo no trânsito, na escola, na rua, em casa, né? Então, na família, o princípio começa na família, o respeito, a humildade, né? A questão ouvir mais e falar menos, né? Então, tudo isso é uma questão que vai nos doutrinando o espírito e vai nos colocando sempre mais em contato com a espiritualidade e nos colocando em nos trabalhando para nos tornarmos espíritos superiores através do amor sublime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Aqui é o que ele disse, né? Conforme a gente falou lá atrás dos grupos, então a gente sempre é colocado em prova, né? Igual ele diz aqui, para trabalhar as nossas ideias, as nossas palavras, né? E conforme ele disse, como existe vários tipos de grupos em vários níveis, existe pessoas que concordam e pessoas que não concordam, mas cabe a todos nós respeitar a opinião de todos, né? E lembrando que, como a gente está num planeta de evolução ainda, né, provas e expiações, quando alguém diz, não concordo, é igual a gente fala, a pessoa tem o direito de expor a opinião dela. E também serve para nos trabalhar o nosso orgulho, muitas das vezes, a nossa aceitação, né? Então, em resumo, todos nós estamos em trabalho em comunhão com Deus, né? Cada um no seu grau e cada um no seu nível e cada um na sua responsabilidade. Conforme a gente já falou lá atrás também, é da mesma forma que o nosso corpo, né? O nosso corpo está em atividade, onde os órgãos trabalham em sincronia, né? Formando assim um universo. Então, é dessa forma que funciona a vida. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E aqui ele falou tudo, né, no final. Sempre se desculpando e amando. Porque o intuito da vida realmente é esse.
conforme Jesus disse, né? É melhor você virar a cara, né? No caso, ser humilde em qualquer circunstância. Porque se você for humilde, você nunca vai estar perdendo. Você vai estar evitando encrenca, né? Vai estar evitando confusão e vai estar com a consciência tranquila. E nada melhor, teoricamente, do que uma consciência em paz, né? E o que ele diz aqui, querendo ou não, todos nós estamos trabalhando em comunhão, em companhia. E no futuro, né, ainda mais no futuro, seremos realmente todos irmãos, e não só irmãos, teoricamente, em família, né, mas em família universal. Porque, conforme sabemos, né, a lei do espiritismo é, igual ele diz, para toda a eternidade, o espírito jamais morre e sempre voltaremos, né, a reencarnar quantas vezes for necessário. Então, esse é o intuito da vida. Quanto mais rápido evoluímos, melhor para nós. Muito bem, este foi o 8º capítulo do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente através do Spotify, não esqueça de nos classificar, nos dando 5 estrelinhas e também de ativar as notificações toda vez que a gente soltar um episódio novo. Se você nos ouve através do YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de curtir os nossos vídeos. Episódios novos sempre às sextas-feiras às 18 horas. Muito obrigado pela sua companhia. E estamos também no Instagram, @CMEcast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado